Bem-vindos ao Soldagem de Manutenção Experts, novamente nessa série aí de perguntas e respostas, né, que está muito interessante os questionamentos. Aí me perguntaram, vieram com uma pergunta assim o que são tensões residuais em solda? E eu fiquei pensando assim, como é que eu poderia responder uma pergunta e resposta assim, de uma forma bem simples, bem didática assim. Então, quando a gente fala de projeto, né, quando a gente vai soldar um equipamento, a gente fala o seguinte: existem as variáveis de soldagem, corrente, tensão da máquina de solda, velocidade. Então, e quando a gente fala de equipamento, o que você quer? Uma utilização com dimensões e tolerâncias específicas. Porque se você não atender isso aí, o que acontece com o equipamento? Ele tem acaba ficando inválido para aplicação e pode modificar a aparência do produto, né? Então o que você precisa fazer? Evitar ou minimizar as tensões residuais. Só que quando a gente fala de tensão residual, quando você olha para o material, o estado de tensões dele é igual a zero. Ele está sob tensão, mas aparentemente ele acomodou as tensões dentro dele. Então ele não rompe. É, é, a não ser se tiver uma ação externa que ele vai liberar essa tensão. Mas se ele estiver estabilizado, ele fica com aquelas tensões armazenadas próximo do limite de escoamento, mas ele não ultrapassou o limite de escoamento, e qualquer trabalho, o próprio peso dele, o próprio carregamento, ou alguma situação que você venha fazer no material, na superfície do material, ele pode o quê? Trincar ou deformar. E isso está relacionado ao que? Você atingiu níveis de tensão, ultrapassou o limite de escoamento, o material ele deforma, e você pega a chapa aí de meia polegada, aí, ou 1 polegada, ou até mais de 1 polegada, já vi com 50 milímetros, a gente estava soldando umas peças, era 50 milímetros, e a gente estava fazendo controle de deformação com o quê? Teodolito, porque ela estava deformando. Então e não podia deformar. Então chapa grossa deforma e deforma muito, muito. E ela chama mesmo. Então como é que a gente e o ideal é que ela empenasse. Esse é o ideal. Porque toda vez que a chapa você está soldando ela empena, o que ela está fazendo? Aliviando as tensões. Tá ok? Até brinco assim, desculpa aí, ó, mas eu acho que fica fácil. As tensões residuais como se fosse gases, quando a gente está com muito gás. Se você não aliviar os gases, tá? O que acontece? Os gases podem romper a sua barriga. Então, por isso que a gente põe para fora os gases. E quando você está com muitos gases, não dói, não dá aquela dor no organismo da gente? É justamente isso. Só que se você não aliviar, ela vai te romper. E as tensões residuais é a mesma coisa que um gás. Então você precisa o quê? Controlar isso. Porque o aquecimento da soldagem ela é localizado. E mesmo sendo localizado, ela não é homogênea. Uma região está quente, outra região está fria, uma estica, outro contrai. E nisso daí ela vai gerando o quê? Tensões variadas ao longo da sua solda, fazendo com que você tenha um material que se comporta o quê? De forma diferenciada. Por isso que muitas das vezes a gente precisa fazer o quê? Alívio de tensão na solda, para que ela possa ter o quê? Condições de operar com aquele carregamento que ela vai sofrer em trabalho mesmo, operacional, ela não venha somar com as tensões residuais que estão dentro da chapa soldada, ou da solda, da região ali da solda, na verdade, quando a gente fala isso. Porque se ela somar, eu já tenho um projeto que está suportando aquele carregamento. Se eu aplico, se o material já está com essas tensões residuais, mais o carregamento, as tensões de carregamento do material, se somarem, pode aumentar, pode vir a falhar o material. Então, por isso, esse controle de deformação é bem interessante. Só que eu não sei olhar o material e falar o seguinte: ele tem tensão residual. A gente parte do princípio que o material, quanto mais difícil soldar esse material, mais tensão residual ele fica. Então, aí você precisa fazer algum alívio de tensão no material. Nós temos alguns ensaios que nós fazíamos, raio-x, furo cego, mas são ensaios assim que pontuais,
que você não consegue ver a distribuição das tensões. Até tem alguns modelos matemáticos que a gente simula tensões visuais em função do aporte térmico, do calor que você está introduzindo, mas ainda é um estudo. É uma, com esse procedimento dá mais, com esse procedimento dá menos, mas mesmo assim eu não tenho como garantir que tem ou não. Então esse é por isso que nós fazemos alívio de tensão com tratamento de alívio de tensão pós-soldagem, justamente por causa disso. Então isso é um problema. Então tem que tomar cuidado mesmo, tá bom? Eu espero ter respondido a sua pergunta. Um forte abraço, até a próxima.